Boa noite, queridos amigos. Saudamos também aqueles que nos acompanham através da internet, da nossa rede social. E para iniciarmos a nossa atividade, nós recorreremos à prece. Deus de amor, envolve-nos na tua paz, a fim de que a atividade que iremos doravante realizar possa trazer ao nosso coração um sentimento de serenidade, de tranquilidade, que as nossas necessidades, principalmente aquelas que nós desconhecemos, de alguma forma possam ser atendidas e que possamos sair desta casa de Jesus muito melhores do que quando chegamos. Pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, nós lhe agradecemos e iniciamos a atividade doutrinária desta noite em seu nome. Bom, meus amigos, semana passada nós já conversamos sobre alguns aspectos do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a proposta desta noite é continuar trazendo algumas reflexões para a nossa vida, baseados nas anotações de Kardec neste capítulo. E Kardec vai trazer como introdução para este capítulo, notadamente no item 6, uma anotação do evangelista Mateus, quando ele traz uma fala de Jesus, dizendo que nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Pois que, diz Jesus, apenas entrará nesse reino aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, como a gente sempre fala aqui, as palavras do Cristo devem ser interpretadas a fim de que nós possamos dar algum sentido lógico, racional àquilo que ele nos propõe. Pois que o nosso governador espiritual não traria uma frase que não tivesse uma motivação muito especial, um ensinamento muito robusto nas suas entrelinhas. Então, podemos começar indagando: quem são aqueles que dizem Senhor, Senhor? Podemos pensar que são as pessoas que de alguma forma trazem na sua vida algum sentimento, alguma ligação com a questão da religião, que de alguma forma acreditam em Deus, que de alguma sorte mantém um contato, seja através da prece, seja através da sua própria vivência com o Criador. Mas a pergunta que nós queremos talvez aprofundar um pouco seria: basta apenas nós termos uma religião para adentrarmos nesse reino dos céus? É claro que aqui Jesus usa figura de linguagem. O reino dos céus é essa própria conquista interior que nós realizamos quando alcançamos a nossa própria evolução, a nossa própria felicidade. Então, para que nós alcancemos esse estado mais evoluído, é necessário que nós estejamos um pouco além de dizer Senhor, Senhor. Ou seja, de que nós não tenhamos apenas o rótulo da religiosidade estampado em uma máscara que esconde por trás inúmeros defeitos que nos afastariam da verdadeira religiosidade que deve nortear a nossa vida. Porque não adianta nós nos dizermos cristãos se nós efetivamente não fazemos esta vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? Senão seguir aquilo que a lei divina traz como uma regra de vida para todos nós.
Então é bem notório que nós precisamos, além da palavra, a ação, ou seja, realizar efetivamente a vontade de Deus. Allan Kardec vai perguntar neste item se nós podemos chamar de cristãos, no sentido mais íntimo desta palavra, aqueles que honram a Deus apenas com cultos exteriores, mas que nesse honrar a Deus não deixam de se entregar ao egoísmo, ao orgulho, enfim, às paixões do mundo. Será que, quando nós assim agimos, podemos efetivamente trazer esse título de verdadeiros cristãos? Continua Kardec dizendo assim: será que são discípulos de Jesus aqueles que passam o dia em oração, mas que não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes? Não seriam estes como os fariseus, fala Kardec, que têm a prece nos lábios, mas não trazem este sentimento no seu coração? Então, muitas vezes nós nos adornamos de questões exteriores, deste culto exterior, mas a nossa vida não reflete aquilo que efetivamente tem valor, que é o processo da nossa própria transformação moral. Mateus vai trazer uma outra anotação que nós achamos bastante apropriada para ilustrar o que nós queremos propor como estudo nesta noite. E ele vai dizer que Jesus fala mais ou menos assim, que aquela pessoa que ouve as palavras de Jesus e as pratica é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. É uma passagem bastante conhecida de Jesus, né? E quando cai a chuva, diz Jesus, quando os rios transbordam, quando sopram os ventos sobre esta casa, ela não vai desabar, porque ela está construída sobre a rocha. Ela tem fundamentos, ela tem uma fundação sólida. Então, por mais que surjam essas intempéries, ela continuará lá firme e forte. E Jesus continua dizendo assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que constrói a casa na areia. E daí Jesus usa a mesma figura. Quando os rios vêm, a chuva chega, os ventos sopram, eles vão derrubar esta casa e para esta pessoa haverá um grande prejuízo. Então aqui a gente pode também traduzir estas palavras de Jesus num contexto mais da nossa vida. Então todos nós somos estas pessoas que constroem a sua casa, que desenvolvem a sua vida, que fazem escolhas, que tomam decisões, que seguem por este ou por aquele caminho. Mas nós somos confrontados a todo instante com a palavra de Deus, que é nada mais, nada menos que as orientações morais que nós recebemos, principalmente através do Evangelho de Jesus. Todos temos acesso a isso. Não é uma doutrina secreta que apenas alguns iniciados poderão desfrutar. E quando nós entendemos, quando nós percebemos o conteúdo dessas palavras e as colocamos em prática, quando surgem as intempéries, ou seja, os problemas da vida, as dificuldades, a própria força do progresso, nós não nos abalamos, nós continuamos firmes. Ou seja, as dificuldades do mundo não nos derrubarão a casa, não farão com que a nossa personalidade se desestruture, com que nós nos desequilibremos,
Porque tudo aquilo que nós trazemos de conhecimento é fundamentado pela prática. Então Jesus nos faz um convite para que a sua lição moral não seja apenas uma lição de palavras, mas que ela seja fundamentada nos atos, nas ações. Da mesma forma, nós podemos concluir então que não basta nós sermos cristãos, nós estarmos vinculados a uma filosofia, a uma religião que se diz cristã. Nós precisamos pautar a nossa existência nesta fundamentação que é a rocha, que são os ensinos e valores morais que o Cristo nos traz. Agora a gente vai fazer uma viagem para Lucas e trazer uma outra anotação deste evangelista a respeito de Jesus. Quando ele fala que Jesus disse que o servo que souber a vontade do seu amo e não estiver pronto e não fazer aquilo que o amo quer, será castigado. Mas aquele que conhece a vontade do seu amo e fizer coisas dignas, será menos punido. E Jesus conclui esta fala dizendo que muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas daquele a quem mais coisas se haja confiado. Então aqui começa a ficar um pouco mais complicada a nossa vida. E eu vou dizer que não adianta sair correndo, tá, gente? Porque a partir do momento que nós entendemos o Evangelho de Jesus, que nós temos alguma ideia daquilo que Jesus nos propõe como modelo de vida, e nós nos furtamos de de trazer à prática este conhecimento, nós somos mais culpados. A nossa responsabilidade está estritamente ligada ao nosso conhecimento. Jesus disse: muito será pedido àquele que muito houver dado. Então, quanto maior é o nosso conhecimento, e por isso que eu brinquei que não adianta sair correndo, porque a gente já sabe, e não se apaga aquilo que sabe, a nossa responsabilidade diante dos acontecimentos da vida, diante de tudo o que nos sucede no dia a dia, é muito maior. Todos nós temos a liberdade de escolher. Essa liberdade também é maior com o conhecimento, mas ela está diretamente atrelada ao senso de responsabilidade. Vamos tentar traduzir isso numa figura de linguagem que esteja mais próxima do dia a dia nosso, ou daquilo que nós possamos visualizar. Vamos imaginar duas pessoas que foram presas pelo mesmo crime. O mesmo crime. Tiraram a vida de outra pessoa. Acho que todos concordamos que é um erro tirar a vida de outra pessoa. Então as duas pessoas erraram. As duas pessoas erraram. Mas quando nós vamos contextualizar o que aconteceu com essas duas pessoas, nós vamos observar que uma delas cresceu em um ambiente de brigas, com uma família toda desestruturada, convivendo com traficantes, com criminosos, nunca ouviu falar dos ensinamentos de Jesus. E o segundo, que também cometeu o mesmo crime, cresceu numa família, aqui a gente coloca entre aspas bem grande, tá? Porque a gente sabe das dificuldades, mas de uma família mais estruturada, onde os pais o levavam ao culto, à evangelização semanalmente quando era criança. Uma pessoa que teve uma boa formação, que estudou em bons colégios, que sempre foi orientado no seu processo educativo sobre o que era certo ou sobre o que era errado. Nós perguntaríamos: qual dos dois é mais culpado? Os dois cometeram o mesmo erro. E Allan Kardec que vai responder isso, dizendo assim:
Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Então Deus é justiça na mais alta perfeição. Nós não podemos entender que Deus tenha, para com duas pessoas que têm conhecimentos diferentes, o mesmo peso. Se a lei humana prevê atenuantes e agravantes, a lei divina, que é soberanamente superior à lei humana, por óbvio, também trará atenuantes e agravantes, que são exatamente o conhecimento que nós trazemos desta lei. Por isso que todos nós aqui já ouvimos falar de Jesus. Todos nós aqui já conhecemos a base da fundamentação cristã, de amar ao próximo como a si mesmo, de não fazer aos outros o que queríamos para nós. Então, se nos vermos diante de uma situação e optarmos pelo caminho do erro, optarmos pelo caminho do equívoco, com certeza a nossa culpabilidade será maior do que aquela pessoa que nem ouviu falar de Jesus, que nem sabe que nós devemos amar o próximo como nós mesmos, que nem imagina que nós devemos fazer aos outros o que nós queremos para nós. E é um caminho sem volta. Nós já sabemos disso. Por isso a nossa responsabilidade, tendo um maior esclarecimento moral, é, por conseguinte, maior também. Tiago vai fazer também uma anotação na sua carta, dizendo assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está nisso pecando. Cada vez o nosso calo aperta mais. Porque é claro que a gente fala de pecado, não no sentido real dessa palavra, que a gente traz um certo preconceito, porque nós espíritas temos uma outra conotação do que é pecado. Pecado é nos afastarmos da lei de Deus. É não seguirmos estas leis nas nossas ações. Então, aquele que tem esse discernimento já do bem e do mal, mas não faz o bem, está também errado. É interessante notar que nós somos responsabilizados pelo mal que nós fazemos, dentro dessa proporção de conhecimento que nós temos. Mas nós também somos responsabilizados pelo mal que resulta do bem que nós não fizemos. E isso é muito grave. É muito grave. Porque se nós imaginarmos que, hipoteticamente, alguém nos procura, e no afã de nos livrarmos daquela pessoa, nós damos uma desculpa qualquer, e essa pessoa desesperada comete um equívoco, um ato desatinado, atenta contra a própria vida, sei lá, a nossa responsabilidade também existe. Porque o mal que ocorreu com aquela pessoa resultou do bem que nós não fizemos. Por isso que a atitude passiva não faz parte do dicionário cristão. Eu não matei e não roubei, eu falei numa palestra há uns dias atrás. Quer dizer que eu estou sem pecados. Tudo bem, já é um grande passo não matar e não roubar. Mas o que eu fiz para que o meu mundo fosse melhor? O que eu fiz para que o meu convívio com as pessoas que estão ali próximas de mim seja mais agradável? O que eu estou fazendo para que a minha comunidade tenha um ambiente melhor, tenha mais recursos, seja mais aprazível? Tudo isso conta nesse processo de que nós conhecemos aquilo que nós precisamos fazer. E isso me remete a uma pequena história que Richard Simonetti conta num livro chamado Do Outro Lado da Rua. E essa história, ela inclusive embasa o título deste livro, que é um livro muito interessante,
porque Richard traz pequenos contos que a gente pode contextualizar para o nosso dia a dia. E ele conta de um senhor que morava do outro lado da rua do centro espírita. E este senhor sentava-se na varanda da sua casa e ficava prestando atenção naqueles que entravam no centro espírita, naqueles que saíam do centro espírita. Ele era capaz de dizer o nome de cada um dos trabalhadores daquele centro espírita, porque ele prestava atenção nas conversas que ocorriam ali na frente do centro, e ouvia alguém chamar o seu Joãozinho, a dona Mariazinha, o seu Pedro, o seu Valdinei. Ele sabia exatamente o dia da palestra pública, que horas começava, que horas terminava. Conhecia todos os grupos de estudo e era capaz de trazer o tema da palestra semanal, porque os expositores mais exaltados falavam num tom de voz mais alto e ele conseguia ouvir da sua varanda as palestras empolgadas daqueles que defendiam os ideais do Cristo. E outra coisa, gente, o dia da sopa. Aquelas filas intermináveis de pessoas famintas, desesperadas por uma corda de pão e um prato de sopa quente que lhes afagasse o estômago vazio. Ele se impressionava com a boa vontade daqueles trabalhadores incansáveis que chegavam às 5 da manhã no centro espírita e ele já estava acordado para ver quem vinha e quem ia. E se dedicavam ao trabalho de descascar os alimentos que chegavam em combis abarrotadas de doações. Este homem que vivia do outro lado do centro espírita passou largos anos nesta atitude de observar o que acontecia naquela casa. Falamos de um centro espírita, mas podíamos falar de um templo evangélico, de uma igreja católica, de um templo budista, de uma associação beneficente. Mas aquele homem nunca em sua vida atravessou a rua. Passou a vida do lado de lá, sem se dispor a realizar o que lhe cabia, perdendo uma existência de oportunidades, pois que, segundo a sua programação reencarnatória, ele iria morar na frente do centro espírita exatamente para arregaçar suas mangas e fazer alguma coisa para ajudar. Quantas vezes nós mesmos, pelo comodismo do dia a dia, nós brincávamos alguns dias atrás a respeito da pandemia, dizendo que nós espíritas talvez estejamos um pouco mais acostumados com o sofá, pois que ficamos longos períodos apenas no virtual. É claro que o virtual tem seu valor extremo, mas é preciso também que nós coloquemos à disposição daqueles que precisam as nossas mãos, o nosso trabalho, o nosso amor, atravessando a rua e buscando as oportunidades de servir. Kardec vai falar, inclusive, dos ensinamentos dos espíritos, que aqueles de nós que não aproveitamos estas máximas, estes ensinamentos, para nos melhorarmos, que até temos alguma curiosidade em ler uma coisa aqui ou acolá, mas sem que isso nos toque o coração, que isso nos torne menos orgulhosos, menos vãos, menos egoístas, menos apegados às coisas da matéria, que não nos faça melhor para com o nosso próximo. Aqueles de nós que assim agimos, somos como o senhorzinho que passou a vida do outro lado da rua, sentindo-se, quando soar o chamado para a vida verdadeira, mais culpados, porque perdemos uma oportunidade preciosa de crescimento espiritual. A questão do Senhor,
que nós iniciamos a nossa fala, para nós espíritas, é mais profunda. É muito mais profunda. Porque quando nós chegamos à casa espírita, muitas vezes pela porta do desespero, nós somos convidados a um processo de educação. Pois que a solução dos nossos problemas e das nossas dores não ocorrerá sem que nós mudemos a forma como nós encaramos a nossa vida, como nós nos posicionamos perante a nossa vida. E quando somos convidados a estudar, nas palestras públicas, nos grupos de estudo, nas obras que nós lemos, nós vamos adquirindo um conhecimento que deve, por si só, nos inspirar a descruzar os braços, arregaçando as mangas e marcarmos as nossas mãos, como Jesus trouxe em suas mãos as marcas da dor. É claro que aqui, simbolicamente, marcar as mãos é realmente trazer os calos do trabalho bem feito, da realização em favor do bem. João, também evangelista, vai trazer uma outra passagem de Jesus, dizendo que se nós fôssemos cegos, fala Jesus, nós não teríamos pecados, mas agora que nós vemos, é por isso que o pecado permanece em nós. Novamente aqui, o alerta, né? Pecado, na conotação espírita, não tem a mesma ideia do pecado nas outras denominações religiosas. A gente tem uma ideia de erros, de acertos, de equívocos, de conquistas. Então, o pecado, na verdade, são os equívocos, os erros que todos nós cometemos. Não é uma coisa irremediável. Mas aqui Jesus traz-nos uma má notícia, dizendo que aquilo que nós sabemos não há como dessaber. Aquilo que nós aprendemos não há como desaprender. Então, todos nós aqui nesta sala, mais ou menos, sabemos aquilo que nos compete fazer. Sabemos que já não podemos mais permanecer sem realizar alguma coisa, sem fazer alguma coisa nesta vida. Vamos fazer um exame. Imaginar que nós temos um caderno em nossas mãos e que a gente vai desencarnar nesta noite, Deus me livre. E neste caderno nós anotamos tudo aquilo que nós fizemos de bem para apresentá-lo à nossa própria consciência, porque Deus não castiga ninguém, mas a nossa própria consciência, neste momento que nós adentraremos na vida verdadeira, na vida espiritual. Vamos pegar o nosso caderno, vamos abri-lo. Quantas páginas estão escritas com aquilo que nós realizamos no bem? Quantas páginas? Quantas linhas estão preenchidas? Quantas palavras estão escritas? Quantas páginas em branco que poderiam estar com narrativas e mais narrativas, e nós, por esta necessidade de ociosidade, deixamos de escrever. O que estamos fazendo efetivamente da nossa vida aqui na Terra? Será que quando partirmos, nesta ou em outras noites, dirão graças a Deus, ele se foi? Ou que pena, o mundo perdeu alguém que vai fazer a diferença? Ou que fez a diferença? É um exame que nós temos que fazer a todo instante. Pois que neste dia ou nesta noite, quando nós estivermos frente a frente conosco mesmo, sem máscaras,
sem nada escondido. Seria muito bom que o caderninho de anotações do bem que nós realizamos, pois que conhecemos o ensinamento do Cristo em nossas vidas, possa estar repleto de anotações, que aqueles que nós deixarmos aqui na terra estejam com o coração repleto de boas recordações, que nós tenhamos feito a diferença na vida de uma, de duas, de 10, de 1000 pessoas. Enfim, meus amigos, minhas amigas, que a nossa vida tenha valido a pena ser vivida. Fica para esta noite, antes de dormirmos, porque pode ser a noite do retorno, como eu brinquei, tomara que não, mas que nós possamos fazer este exame de consciência e, a partir de agora, buscarmos realizar o melhor que estiver ao nosso alcance, para que a nossa vida, a vida dos nossos amores e a vida da terra como um todo possa ser um pouco melhor. Agradecemos de coração a atenção de todos por estes momentos de reflexão e rogamos uma vez mais que Jesus nos abençoe. Nós vamos agora ao passe, lembrando que é um momento onde nós receberemos na proporção da nossa sintonia com a espiritualidade, do nosso merecimento. Então é muito importante manter a nossa mente ligada a Deus, aos bons espíritos, pela oração, né? Tentar abstrair daquilo que ocorre lá fora, esquecer celular, esquecer os problemas, para que a energia que virá através do passe possa realmente surtir efeito em todos nós. Agradecemos a Deus a oportunidade de coração. Agradecemos aos bons espíritos que dirigiram esta tarefa e queremos pedir a eles que nos deem, acima daquilo que nós reconhecemos, aquilo que está além do nosso conhecimento e que nos faz tanta falta. Espíritos amigos, que possamos retornar aos nossos lares com esta energia vívida, pulsante, que nos trará alegria de viver, motivação para realizar sempre e cada vez mais o melhor que pudermos no caminho do bem. Muito obrigado, Jesus, também, porque sempre nos ampara e está ao nosso lado. Que assim seja.